Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. Nós estamos ao vivo nesta sexta-feira, dia 10 de abril, recebendo com muito prazer o presidente da Prodesan, Progresso e Desenvolvimento de Santos, o ex-vereador Odair Gonzalez, do PR, Partido da República, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília e diretor do semanário BocNews. Vamos agora às manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, propina da Lava Jato foi de até 6 bilhões de reais, estima a Petrobras. O Estado de São Paulo. Vacari nega na CPI da Petrobras ter operado propina. Em A Tribuna, Prefeitura embarga ultracargo. No BocNews, fogo é contido pelos bombeiros, mas chamas reaparecem em tanque. Santa Portal. Defesa Civil confirma que incêndio está controlado. Segue trabalho de resfriamento. G1 Santos e região. Prefeitura embarga empresa. Fogo ainda pode ser visto. E no portal da UOL, Petrobras estima perdas de até 6 bilhões de reais por propina investigada na Lava Jato. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E o vice-presidente da República, Michel Temer, assumiu, como se sabe, a articulação política do governo Dilma. E a tarefa de Michel Temer não é das mais simples, por sinal é das mais complexas. Ele tenta conter a insatisfação de setores importantes da base aliada do governo, principalmente no PMDB, representado pelo presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, e também pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, ambos do PMDB, assim como Temer. E a primeira missão do vice-presidente, que inclusive tem as bênçãos do ex-presidente Lula para essa função, é exatamente a de tentar aprovar, convencer a base aliada para aprovar o ajuste fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Ajuste fiscal que vai prejudicar muito municípios que terão verbas contingenciadas e vai elevar a carga tributária sobre a população para cobrir o rombo deixado pelo governo anterior, ou seja, pelo governo do PT, pelo primeiro mandato da presidente Dilma. E agora, em função do ajuste fiscal, a população terá de resolver este problema, recebendo uma carga tributária ainda maior. No programa de hoje, nós vamos falar, evidentemente, sobre a questão nacional, política nacional, a nomeação de Michel Temer, uma nomeação, entre aspas, para a articulação política do governo, mas vamos falar também de política municipal, já que o nosso convidado é presidente do Diretório Municipal do PR, Partido da República. PR, que é da base aliada da presidente Dilma no governo federal e também da base aliada do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, em Santos. Mas tudo isso, entre outros temas importantes, como, por exemplo, a situação econômico-financeira da Prodesan, empresa presidida pelo nosso convidado de hoje, vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens. Segundo o Climatempo, não chove. A temperatura varia entre 19 e 29 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x5. O acesso de caminhões ao Porto de Santos pela Anchieta continua bloqueado. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com 10 minutos de demora. Já Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@infocecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida para entrevistar o presidente da Prodesan, Odair Gonzalez, do PR, Partido da República.
Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. O novo formato do site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Cubatão chega aos 66 anos renovada, porque criou condições de atrair investimentos e novos negócios, gerando mais empregos e renda. A cidade vai oferecer internet grátis. O vídeo monitoramento traz mais segurança, sem esquecer de cuidar da saúde e da educação. Recupera seus melhores espaços e equipamentos e mostra que estamos no caminho certo. Cubatão, 66 anos, preparando um futuro cada vez melhor. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Estamos ao vivo nesta sexta-feira, 10 de abril, recebendo hoje com muito prazer o presidente da Prodesan, o ex-vereador Odério Gonzalez, do PR, Partido da República, e o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Eu gostaria de começar esse programa, vereador Odério Gonzalez, permita-me chamá-lo assim. Afinal, quem foi vereador por tantos anos, não é isso? Mas, de qualquer forma, vereador, a respeito de política nacional, e especialmente essa questão da indicação do vice-presidente Michel Temer como articulador político do governo, e essa tarefa que ele tem de tentar aprovar o ajuste fiscal. Veja bem, vereador, ajuste fiscal que vai penalizar a população brasileira, que vai pagar mais impostos, vai penalizar os municípios, que vão deixar de ter recursos canalizados por deputados, por senadores para seus redutos eleitorais. E qual é a contrapartida do governo nessa luta do ajuste fiscal? Que o ajuste é importante, ninguém nega. Mas qual é a contrapartida do governo? O número de ministérios vai diminuir, o número de cargos comissionados vai diminuir, enfim. Qual é o esforço do governo, propriamente dito, para o ajuste fiscal? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Permita-me cumprimentá-lo, cumprimentar os telespectadores do Jornal em Foque, da TV Santa Cecília, cumprimentar o professor Humberto Chalub, cumprimentar a Cris, toda a equipe técnica que está aqui conosco, e dizer que é uma honra estar com vocês aqui, participando desse jornal inteligente, obrigado, formador de opinião, pessoas muito competentes, e que eu tenho a honra de considerá-los como meus amigos, né? Até para vocês serem mais suaves comigo aqui nesse bate-papo informal nosso aqui, né? Mas queria dizer, Chico, que o Michel Temer, né, hoje ele está com uma função que ela é espinhosa, muito espinhosa, mas ao mesmo tempo ele tem todas as condições de se consagrar. Consagrar não só ele, mas consagrar até mesmo, tornar como uma força de governo, uma força que será preponderante nessas negociações, que é o partido dele, o partido do PMDB. Né? O PMDB, dependendo da habilidade do Michel, e ele já demonstrou que tem isso, o partido vai ser o governo que vai nortear as ações daqui para frente. Porque percebe-se que a presidente Dilma, ela está muito desgastada, está desgastada. E ela não encontra forças mais, pelo menos entre os seus aliados, pessoas que tenham credibilidade para estar com a iniciativa de acalmar o Congresso ou de viabilizar as suas ações, se é que ainda existem, para que o Brasil se torne estável. E nessa conversa, o que se discute agora no ajuste fiscal, Chico, não é uma coisa boa para nós. Não é uma coisa. O que se discute hoje é um aumento puro e simples de impostos, claro, né? Que é uma solução muito fácil. E sempre que o governo está em crise, a primeira reação é aumentar imposto.
E como você falou muito bem, a contrapartida tem que vir acompanhada. Então, quando você promove algo que é traumático, como numa empresa, por exemplo, você fala, vou promover uma demissão voluntária, um programa de demissão voluntária, e vou enxugar a máquina. Isso é muito simples, né? E o que vem depois? E a contrapartida? A empresa vai se ajustar, vai se amoldar para que você consiga tocar essa empresa com menos funcionários, otimizando suas receitas, mostrando que vai começar a equilibrar as contas? Essa é a grande questão. Então, de repente, o governo fala assim, eu vou equilibrar por algum momento, no momento que eu vou agora aumentar os impostos de algumas empresas, e mais de 100%. Dá 125% para as empresas de impostos. Uma empresa, um pequeno empresário que paga 1.000, vai pagar 2.250 a partir do dia que for aprovado esse ajuste. E qual é a contrapartida do governo? É zero, Chico. Não há nenhum comprometimento do governo, fala, não, eu vou ajustar as contas ali. Ele vai simplesmente deixar de remeter recursos para os municípios que já contam com essa verba. Nós mesmos aqui em Santos temos várias obras que dependem de transferência de recursos federais, de transferência de recursos estaduais, e com esse tipo de filosofia, os municípios eles vão naufragar, porque vai virar, já temos elefantes brancos por todo o Brasil em obras federais, né? E agora vamos ter também nos municípios. E qual é a proposta do governo no sentido de ajustar suas contas? Aumentar o imposto. Então vai estar lá o vice-presidente, o super poderoso vice-presidente, né? E ele sabe exercitar a política com muita competência, ele exerce com competência, né? Será um bom articulador. Hoje, as pedras no sapato da presidente, que é o presidente do Senado, que é o Renan Calheiros, e o Eduardo Cunha, que é o presidente do Congresso, lá da Câmara dos Deputados, né? Eles são do partido do Michel Temer. Com certeza terão conversas, terão ajustes, e as coisas vão caminhar, né? Dependendo daquilo que ela vai também, viu, Chico? Do que ela vai negociar, né, para que as coisas avancem. Qual a autonomia do vice-presidente nessa negociação? Mas nessas negociações, mais uma vez, nós também vamos pagar, pagar a fatura, né? Que nessas negociações também vão pagar a fatura. Então vamos aumentar os impostos, vamos aumentar o nível de participação deste partido A, B ou C no governo, para que eles fiquem contentes, ou não é assim que funciona, né? E o povo paga a conta, quer dizer, o comerciante vai pagar a conta, o povo vai pagar a conta, e nós não vamos ver melhoras a curto prazo, nem a longo prazo. Essa é a não questão. Tem programa de ajuste para... vai ter programa para tapar o buraco, mas não tem programa para ajustar as contas daqui para frente. Ou você diminui despesa, ou você aumenta a receita. Eles vão optar pelo mais fácil, amplia a receita, aumenta os impostos e pronto. E fica assim. Bora, Saluri, bom dia, obrigado. Bom dia, Daí, bom dia, Chico, bom dia, Cris, a equipe. Eu acho que tem uma coisa mais importante ainda, que acho que é mais grave, inclusive, que é a questão da falta de perspectiva com o futuro. Além dessa problemática posta aí, que foi gerada principalmente pelos gastos do governo, que foram feitos principalmente visando a reeleição, que quem faz uma análise dos gastos do governo, principalmente em 2014, vai perceber que houve gastos exagerados no financiamento da questão do FIES, na questão do Bolsa Família, quer dizer, houve realmente, deliberadamente, foi feito um plano para a reeleição da presidente, e isso aconteceu, e agora tem essa conta aí que tem que ser distribuída para todo mundo pagar. Então a gente fica sem uma perspectiva também de plano de futuro, porque esse governo também não apresentou um plano. Ele adotou como slogan, por exemplo, a questão da pátria educadora, e ontem, essa semana, já saiu o balanço da Unesco. São 13 milhões de analfabetos no Brasil, quer dizer, não reduziu o número de analfabetos no Brasil. A educação não andou para frente, não está andando para frente, não existe um plano específico para adotar. A gente viu a questão do FIES agora, essa confusão armada em função de não ter os recursos para cobrir os gastos que deveriam ser cobertos, que deveriam estar previstos. Então, essa falta de perspectiva, talvez, e se olhar para frente e não ver um caminho, talvez é o que esteja mais incomodando a população. Porque essa realidade da corrupção, essa realidade que está sendo colocada, isso é uma coisa antiga, todo mundo já sabe. Eu costumo dizer que as pessoas olham muito para Brasília, mas deveriam olhar um pouco aqui para a Câmara Municipal, até o vereador durante muitos anos atuou lá. Eu acho que a pessoa poderia olhar um pouco mais dentro da sua própria ambiente, da sua cidade, verificar realmente as coisas, antes até de chegar e protestar em relação ao governo federal. Então eu vejo assim, essa falta de perspectiva, e nesse grave, contexto, muito sério. Odair, eu acho que eu gostaria de saber de você como representante do PR, e o PR fazendo parte da base aí aliada, ou se dizendo fazendo parte, né? Por exemplo, o PR tem alguma proposta para isso, por exemplo? O partido tem algum objetivo? O que seria a proposta do PR em termos de
de plano para o país e em termos de visão do que seria o ideal? Olha, Chalub, eu acho oportuna a sua pergunta, até porque eu faço parte do Diretório Nacional do Partido da República. E essa decisão de adesão ao governo que houve lá atrás, mesmo na eleição, ela não foi assim uma decisão unânime. Ela foi uma decisão que houve nas votações e nas propostas que houveram, houve muita resistência em apoiar o governo. E até hoje, você percebe que as bancadas, e não é só o PR, não, as outras bancadas nem sempre estão votando com o governo coesa, não são coesas porque não acreditam muito que esse governo vai dar certo. Então, o PR hoje ocupa um espaço no governo, né? Hoje o PR detém lá o Ministério do Transporte, que, aliás, ele já vem vindo desde o governo Lula, tradicionalmente ocupando esse espaço. Mas acontece que você encontra barreiras, que a Dilma, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, eles são resistentes em criar um conselho político. Quando você tem proposta para levar para frente, quando você quer proposta para, não só a nível nacional, mas quando você está aqui no município mesmo, o Paulo, por exemplo, dá um exemplo do governo, coisa mais doméstica, o prefeito de Santos, ele quando toma alguma decisão de filosofia de governo, ele ouve algumas pessoas, ele ouve partidos, ele tem um colegiado, né, informal, mas que ele se socorre. E quando vai as decisões vão estudadas, vão decididas, né? Não é uma decisão de uma pessoa só. E o que se percebe lá em Brasília é que a decisão é de governo, é pessoal, é de governo e é de PT. E quando o PT é alijado, quando eu digo a estrutura dele, hoje a Dilma, ela bate de frente com o PT. Você percebe que ela bate de frente com o PT. E eles estão insatisfeitos. Eles mesmos não estão votando para o governo. O PT não está votando mais com o governo. Então, setores do PT não estão com o governo. Quem está aqui honrado está bem com alguma coisa, está com cargo, está votando, outro não está votando, ou está reclamando dela publicamente. Então, essa dificuldade que ela está tendo para governar, ela está tendo dificuldade para governar dentro do próprio partido. Então, quando alguém de fora, tipo aliado, PR, com o PMDB, que tem proposta de administração para o país, quando você leva alguma, você não consegue levar isso para a presidenta. Você não consegue, não tem um colegiado que defina as políticas públicas que ela vai implementar para o país. Então isso dificulta todas as ações, quer do PR, quer que seja do PP, que é aliado, ou do PSD, né? Ou do PMDB. As dificuldades que são encontradas são as mesmas. O que se espera é que agora, com a condução da política econômica, né? da política como um todo, dos ajustes políticos, que vai ficar na mão do superpoderoso hoje, Michel Temer, né? Então o que se espera é que agora, com a leveza, com a forma como ele circula em todos os partidos, talvez nós consigamos levar ao governo aquilo que nós pensamos que seria bom para administrar. Eu penso que o que se discute no PR hoje é de redução de ministérios. Isso é discutido francamente. E hoje todo o país discute isso. É redução do número de ministérios. É redução da máquina administrativa. Está inchada demais, Chico. Aparelhada. Hoje né? o aparelho da máquina está cada vez maior. Vereador, e quando você tem uma sobra, orçamentária, se cria algo para preencher aquela sobra com o quê? É com cargo para atender esse ou aquele segmento. São 20 mil militantes na rua fazendo campanha. São 20 mil militantes fazendo na rua os cargos de confiança. Mas aí é que entra as contradições, né, Aldair? Porque isso é uma cultura que se criou no Brasil há muito tempo. Essa negociação que se prega sempre, que o entendimento, sempre passa por essa questão de contrapartidas. Olha, o meu entendimento é o seguinte: eu voto no teu projeto desde que você me dê tantos cargos, deixa eu nomear fulano, deixa eu botar lá ciclano. Nós temos uma realidade, você hoje preside uma empresa que vive esta realidade, não é verdade? Você esteve aqui em 2013, quando assumiu, e prometeu aqui nessa bancada, dizendo que vocês podem me chamar no final do ano, que vocês vão ver que eu vou obter a economia, vamos reduzir os gastos da empresa. E continua afirmando isso. Continua afirmando, só que na prática o que aconteceu? Não aconteceu. Você teve prejuízo em 2013 de 863 mil, e o prejuízo esse ano vai chegar a quase 6 milhões de reais. Mas tem por que explicar isso, né? Não, na verdade, então veja bem, aí é que está a dificuldade, porque o que você tem que fazer? Hoje você vai ter que reduzir as despesas da Prodesan, e implica na demissão de pessoas, na verdade, que é uma empresa que é mantida pelo município,
Porque também é muito fácil. A gente fala assim, deu um prejuízo. Se fosse na minha empresa, fosse na empresa outra particular, olha, se me dá um prejuízo no final do ano, eu tenho que tomar atitude, porque ou eu vou vender um patrimônio meu, pessoal, para pagar as despesas, ou eu vou ter que mandar a gente embora, ou eu vou deixar de economizar luz, alguma coisa eu vou ter que fazer. Mas em relação ao poder público é muito simples. Olha, tem um prejuízo, vai lá, aumenta o imposto, cobre o prejuízo com o dinheiro do povo, que é fácil cobrir. Então, essa realmente tem sido uma realidade recorrente na política brasileira, que não é de hoje, há de se reconhecer isso também, porque eu acho que até uma injustiça se falar que isso começou hoje. Olha, a presidente Dilma tem a sua parcela de culpa, sim, mas todos os que sucederam antes, antecessores, também têm as suas parcelas de culpa. Sem dúvida nenhuma. Que se criou uma cultura do toma lá, vai cá. Olha, eu estou na Câmara de Vereadores, tá bom, você tem que votar nesse projeto que é extremamente importante para a cidade, assim, tá bom, mas o que eu vou ganhar em contrapartida, né? Então, acho que assim, essa coisa do afastamento ideológico, os partidos deixaram de ser segmentos que defendem programas, né, ideológicos e princípios para virar o que virou. Eu acho que é um consenso e não faz parte só de um ou desses partidos. Acho que é de todos hoje vive essa realidade. Então, Chico, as considerações do professor Chalub, elas são consistentes, né? Você tem que questionar com o quê? Com fato. Né? Não dá para... Ninguém está aqui para enrolar ninguém. Sim. Está aqui para contar a real, né? Por exemplo, em 2013, nós demos um resultado favorável. Mas deu um prejuízo de 800 mil reais. É verdade. Por que deu 800 mil reais? Porque nós tivemos que compensar os prejuízos anteriores. Então, o prejuízo anterior, que era em torno de 3 milhões e meio a 4, com o resultado das operações de 2013, na compensação, ainda assim ficou com prejuízo. Mas ele foi um ano superavitário para a empresa, em função das medidas de austeridade que nós implementamos na empresa. Agora, esse ano, de fato, ele foi atípico para nós. Sendo 2014, ele foi atípico. Por que foi? Nós fizemos de tudo, porque aquilo que eu falei, adianta mandar a gente embora sem critério, porque esse não é a proposta. Você chegou a lançar um PDV. Cheguei a lançar. A Prodesante teve um PDV, mas não deu resultado. Não deu muito resultado. Então, o que você vai fazer? Eu acho até desumano você chegar e manda embora. Essa coisa não é uma... Eu acho que não é a melhor saída ficar mandando gente embora. Eu acho que você tem que, para você mandar alguém embora, você tem que ter uma proposta de crescimento para justificar aquilo tudo. Não se esqueça que a empresa é uma empresa política. De repente você faz um monte de malvadeza na empresa, aí vem o seu sucessor e esculhamba com aquilo tudo, você quer com dor de consciência. Caramba, destruir 100 famílias, 50 famílias, né? Porque a pessoa hoje está com dificuldade de arrumar emprego. Então você tem que ter o quê? Você tem que ter uma proposta de condução da empresa onde ela se torne lucrativa. Né? Não só mandando gente embora. Você pode até mandar num ajuste, isso pode até acontecer. Né? Mas o que eu fiz? Né? Nós, por exemplo, aumentamos a produção de massa em 2014, já prevendo essas coisas, em 2014, que deu esse prejuízo grande, em 22%. Né? Isso é bastante, é considerável. Mas, ao mesmo tempo, eu sofri algumas ações que fugiram do meu controle. Por exemplo, o destino que nós tivemos lá. Eu tinha programado para dar, no máximo, 6,5%, que era um pouco mais da inflação do período. Né? Aí, por interferência do sindicato, que foi no governo direto, e pressão política que sofremos e tal, acabou indo para 7,5%. Os meus contratos eram reajustados em 5,8%, 5,6%, que era o INPC. Então, eu comecei a sofrer essa dificuldade, essa defasagem. Né? Eu não posso deixar de fazer serviço. Quando chegou no final do ano, nós temos um contrato com a CESERP, porque nós somos responsáveis por limpar todas as galerias, canais, obstrução de canais, né? E capinação dos canais, tapa-buraco. A maior desses contratos é com a CESERP. Nós ficamos a Secretaria de Serviços Públicos, capitaneada pelo Russo, que é um excelente trabalhador, funcionário, secretário, que trabalha, que põe a mão na massa, que vai conferir o trabalho. Você conhece bem o Russo, um cara extraordinário. Excelente secretário. Então, só que ficaram 2 meses eu sem contrato. Eu sem contrato, eu tenho 2 opções. Ou eu paro de trabalhar, porque eu não vou receber, né? Ou eu presto serviço. A cidade não quer saber se eu tenho contrato com a CESERP, se eu não tenho contrato, se eu tenho contrato com a CESERP. A cidade quer ver o canal limpo, desobstruído, quer ver as galerias limpas, desobstruídas. Então, qual é a opção? É fazer o trabalho.
e faça o trabalho, porque a Prodesam foi feita para trabalhar, para a cidade, acabou. Então o povo não quer saber se eu estou recebendo, se eu não estou recebendo, eles querem que trabalhe. Então foram 2 meses sem contratos, que eu ainda comentei com o governo, nesses 2 meses, vocês vão me atrapalhar 2 anos de trabalho sério. E eu fiquei sem receita dessa secretaria, foi fundamental para a gente ter, não esse prejuízo todo, lógico que não, né? Mas que para ter as contas prejudicadas. Teve outro problema, eu mandei reavaliar o ativo, você entende, né? Então, o nosso ativo está totalmente defasado. O que vale 20 milhões, 30 milhões, nós temos propriedades enormes. Sim. A rodoviária é nossa, aquele terreno da região Pestana, a usina de asfalto, o prédio da Prodesam, o terreno contíguo. Então, isso tudo foi reavaliado. O patrimônio foi para 100 milhões hoje, atualizado, né? Você tem que contabilizar como despesa o valor da depreciação desse patrimônio, em torno de 4% ao ano. Então, isso vai como encargo financeiro. Então, o meu encargo financeiro, a esse título, subiu quase 160%. Então, no jogo contábil, eu apresentei um prejuízo grande, 6 milhões. Mas só de depreciação do patrimônio foi quase 4 milhões. Né? Então, nesse jogo todo, você acaba apresentando um resultado desfavorável. Aí a opinião pública, lógico, com razão, cobra resultado. Mas ali não é uma empresa para dar lucro. Às vezes as pessoas questionam a CET, e me permite até falar sobre a CET. A CET, mais dinheiro para a CET, 18 milhões para a CET, né? O presidente que dá prejuízo. Eu falei, a CET é uma Secretaria de Educação de Trânsito. A Secretaria de Saúde dá prejuízo para a cidade de 450 milhões de reais. Vai dar prejuízo? Ela investe na saúde, ela trata da saúde. Lucro, né? Então a prefeitura, você tem que preparar, você tem que saber fazer. A sua crítica está real, não estou questionando a sua crítica. Quando eu falo da CET, quando você aporta algum recurso para a CET, você está aportando algo, como você aporta para a Secretaria de Turismo, para a Secretaria de Cultura, claro, né? Dão prejuízo? Não dão prejuízo, não tem receita. Se ela criar receita, vai virar indústria de multa. Presidente, vamos pedir sua licença, o Chalub tem mais que quer continuar o debate, nós vamos continuar no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já no Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Glorioso Alvinegro Praiano, 103 anos de vitórias, títulos e muita história. Santos Futebol Clube. Parabéns, Peixe. Homenagem Vila de Pompeia, a Casa dos Pizzaiolos. Delivery 3323-3373. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 10 de abril. Estamos ao vivo e recebendo hoje com muito prazer o presidente da Prodesam, o ex-vereador Odélio Gonzalez do PR, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Humberto Chalub, que estava exatamente debatendo a questão da Prodesam, a situação econômica e financeira da Prodesam. Chalub. Não é só a questão da Prodesam, até o próprio Daí citou a questão da CT, a questão da Coab também. Sim. O que se questiona não é a serventia das empresas, que se sabe que elas são importantes, né? Quer dizer, que até pode se questionar o fato de que poderia ser feito esse serviço por outras empresas particulares. Agora nós estamos discutindo essa questão das OS, estão sendo as terceirizações. Quer dizer, existem outros modelos de trabalho que poderiam ser mais ou menos eficientes que os atuais. Isso eu acho que está claro. O que se questiona é que, invariavelmente, essas empresas, e não é só em Santos, né, Chico? Eu acho que é em vários lugares do Brasil, empresas ligadas a governos,
Nós estamos vendo aí o caso da Petrobras, estamos vendo o caso, né, aí já numa dimensão diferente, né? E o BNDES agora está se abrindo agora a caixa do BNDES. Então o que se questiona é o seguinte, é que a transformação de empresas públicas que utilizam o dinheiro, recursos do governo, que são dinheiro de toda a população, para gerenciar um serviço, gerenciar uma atividade. E, invariavelmente, essas empresas, elas acabam servindo aos interesses aí das negociações que nós estamos conversando no programa no começo do programa. Então, é aquele negócio, eu vou votar no teu projeto, eu quero aprovar, só negociação que política, né? Você tem que colocar o meu cunhado que está sem trabalho, está em casa, ele fica lá no sofá, eu tenho que colocar minha esposa que vai passear de cachorrinho, não tem muito o que fazer. Então, pô, de repente você está com uma máquina né, eu estou generalizando, né, de forma que, na verdade, isso é que tem pesado um pouco também nas empresas, porque elas acabam virando um instrumento para barganhar situações políticas. E isso pesa no custo da empresa. Às vezes até a gente nota aí a boa intenção do Odair em tocar, em tentar equacionar os problemas da empresa, que não vai conseguir nesses 4 anos, que é muito pouco tempo, um problema que se arrasta já há 20, 30 anos. E não são 4 anos, mais 1 ano e meio, né? Que se criou uma estrutura de filosofia, de que se vê essas empresas como uma válvula de escape para fazer alguns arranjos aí. E essa é a questão que se coloca, né? Será que a população sempre vai ter que pagar isso? Que são recursos prioritários. Eu costumo dizer que às vezes um salário que é pago para um assessor, que tem uma atuação duvidosa, porque às vezes, que nem é o caso da Cobra, que tem mais assessores de diretoria lá, que eu acho que pedreiro, para fazer as obras da construção, a gente tem que questionar isso. Falar assim, pô, mas não poderíamos racionalizar esse recurso que está sendo pago para essa pessoa? De repente, o dinheiro do assessor vira um dinheiro de 10 operários, vira o valor de 10 operários que poderiam estar trabalhando, poderiam estar limpando as valas, limpando aí as galerias. Então, eu acho que essa é a questão central, que é a questão de filosofia desse tipo de... Olha, a preocupação do Chalub é correta, não questiono isso, né? Dentro desse processo de enxugamento da máquina, eu tenho por perfil, o Chico me conhece bem, você também, eu não sou autoritário, eu não imponho porque tem que ser, porque é a minha vontade. Eu costumo dividir assim, a responsabilidade, embora não fuja da minha, na questão de decisões, né? Em função disso, eu criei na Prodesão uma comissão composta só de funcionários gabaritados, para que eles me apresentassem soluções, além daquelas medidas que eu já tinha tomado de redução de custo, me apresentassem outras, porque ainda assim eu percebo que a empresa é cara. Então que eles me tragam, eles vivem a máquina, eles sabem quem é que segura o prego, quem é que põe o prego na parede, quem é que prega. Eu costumo brincar lá e falo, pô, aqui deve ter gente que um pega o prego, o outro põe na parede e vem o terceiro e prega, né? Alguma coisa está errada, vocês sabem melhor do que eu, né? Criei uma comissão. Essa comissão funciona há 1 ano e meio, né? Nenhuma solução tiveram, não elegeram nem o presidente da comissão para nortear os trabalhos, para dar uma pauta, para nada. Então, esse mês agora, eu chamei todos os membros da comissão, falei que estava insatisfeito com o resultado, porque não foi nenhum, né? Refiz a comissão e designei o presidente, o diretor, o Jefferson, que é o diretor financeiro e administrativo da empresa, como presidente da comissão. E deu pauta. Então, ele vai pautar e eu quero o resultado em 30 dias. Agora. Né? Então, a comissão já se reuniu, ele já deu meta e vai cobrar, eu vou cobrar isso. E eles têm muito mais condição de dizer aonde está o furo do que eu. Eu estou lá há 2 anos e meio, eu conheço a empresa, mas posso confessar aqui que eu não conheço todos os detalhes da empresa, quem trabalha aqui, aonde, como funciona. O pessoal que está lá sabe muito bem, a empresa é gigantesca. Tem 1.100, fora os assessores, tem 1.050 funcionários, né? Assessores tem 130, eu não tenho receio de falar, né? Já foi muito maior, hoje está reduzindo e vai chegar menor, e vai reduzir mais ainda. Mas eu posso te dizer, Humberto, que essas pessoas, embora assessores e contratados não sei de que forma, todos eles são contratados, sim, com certeza lá atrás, por indicação política, na frente talvez por indicação política, mas eles são admitidos para quê? Para trabalhar em funções, não tem para ficar na praia, porque eu vou no cabeleireiro e estou ganhando, não tem nada disso não. Vai trabalhar. E eu cobro, e esses assessores são vinculados a contratos. Né? São vinculados a contratos e exercem função de confiança, são olheiros da empresa ou do governo em várias áreas, porque nós temos contratos em todas as secretarias. Né? Então as pessoas trabalham. Presidente, veja bem, é inegável, e esse debate leva
a esse questionamento. É inegável a importância da Prodesan, a sua história, toda a sua tradição. Foi uma empresa que durante muitos anos cuidou, por exemplo, do recolhimento do lixo em Santos e o fazia muito bem, da destinação final do lixo, cuidava de todas as obras do município, cuidava da parte de informática do município, até mesmo a realização do carnaval, do ponto de vista da estrutura, era feita pela Prodesan. A gráfica da Prodesan, que foi considerada há alguns anos a melhor da nossa região, enfim, grandes serviços prestou e tem prestado a Prodesan. De uns tempos para cá, no incidente, a Prodesan foi perdendo a sua força, foi perdendo a sua influência e, de certa forma, a sua importância. Né? Perdendo serviços, e dependendo hoje de contratos com a própria administração. O senhor acabou de reconhecer que a Prodesan é uma empresa cara. Por essa razão, por toda essa situação, prejuízos, enfim, cogita-se muito e fala-se muito em Santos na possibilidade da extinção da Prodesan, dos funcionários sendo absorvidos pela própria prefeitura. O senhor acredita nessa possibilidade? Jamais, não acredito nisso não. Nem defendo, não acredito e não defendo. A Prodesan, ela tem todas as condições de trabalhar e se viabilizar, está se viabilizando. Eu tenho certeza que, eu falei aqui no primeiro ano de mandato, né, com toda aquela euforia, e o resultado foi de fato favorável, apresentou um prejuízo em função das compensações dos prejuízos anteriores. É que essa realidade já vem há alguns anos, viu, presidente? Eu sei, mas eu costumo dizer... Vai melhorar e não melhora. Pode me cobrar, eu costumo dizer, no final do governo do Paulo, no final desse governo, por exemplo, as nossas dívidas elas estão equacionadas. Nós temos um passivo elevado, mas nós não atrasamos nenhum compromisso. As nossas obrigações sociais estão todas elas pagas. Mas ali também é um exercício de magia. Porque você tem que ter prioridade. Qual é a prioridade? Primeiro é pagar salário. Né? Segundo, tem que pagar as obrigações sociais, porque eu não posso perder o CND, porque se eu perder o CND, eu não faço contrato com mais ninguém. Claro. Nem com a prefeitura. Se eu não estou com as obrigações em dia, eu não pago. Aí, terceiro, eu tenho que pagar os compromissos que nós já assumimos, não só com o refis, que são impostos, né, como os tributários, senão vence acordos que a gente faz e vence a totalidade do acordo com penalidades altíssimas. Né? Aí você inviabiliza de vez a empresa. E também não posso esquecer do fornecedor. Então aquilo é uma mágica que deixa o meu diretor constantemente jogando caneta no chão. Eu brigo com o Jefferson, que ele não tem, às vezes, eu sou mais político do que o Jefferson, né? E a gente absorve melhor algumas situações de infortúnio ali, né? Momentânea, né? E às vezes o Jefferson, coitado, ele sofre demais, né? Porque aquilo é diretamente com ele, né? Então, isso é uma magia. Mas extinguir não está na cogitação. Agora, vocês falaram bem, ela foi criada no momento, Chico, com uma outra proposta. O serviço público ele é reconhecidamente atravancado, travado, burocrático e é difícil de andar, mas anda. Né? A Prodesan foi criada para desburocratizar tudo isso, dar mais agilidade e trabalhar, se possível, e era isso que fazia, com competência. Fez com competência. Com muita competência. Até hoje, quando os banheiros da praia não funcionam, a Prodesan vai lá e assume. É assim. Contrataram uma empresa que era mais barata, foi lá, é o caos. O banheiro lá do sanitário da praia está o caos. O pessoal fala, quer que a Prodesan assuma. Eu mandei a proposta para assumir. Porque o meu funcionário, da Prodesan, né, do município... Mas aí a prefeitura acha a sua proposta. Ele vai com bota, ele vai com equipamento de segurança, ele vai com trabalho com produto de garantia, vai botar uma pessoa na porta, vai fiscalizar, vai limpar. Aí a prefeitura acha cara a proposta. Acha cara e não contrata a Prodesan. E se contrata, não paga. E assim fica. Vai há anos assim. Por que nós fazemos limpeza das policlínicas? Por que nós fazemos limpeza das policlínicas? Mas se o prejuízo ficasse a cargo da empresa... Mas fica. Né? Não, mas a empresa ela pertence ao município. Sim, mas você administra isso. Você vê, na medida em que eu preciso retirar dinheiro do orçamento municipal para cobrir as despesas da empresa... Eu não tenho nenhum repasse, o município não me dá dinheiro nenhum. O município, ou eu pago, ou eu trabalho e recebo, ou eu não tenho dinheiro. Mas por meio dos contratos. Os contratos, mas são fiscalizados. Mas se a prefeitura achar caro, tanto que vai contratar uma terceirizada que é mais barato... Eu não sei se ela acha caro, ela não compra o serviço da Prodesan, como deveria. Depende do que é caro e do que é barato. Uma vez eu comprei um sapato aí de R$400, está até hoje no meu pé. Mas eu já passaram 30 de 30 reais e não é caro, é o que vale, né? Vamos pensar assim, você é uma empresa nova, chega no final do mês, você não tem dinheiro de pagar a folha de pagamento, no caso da Prodesan, o que você faz? Você vai aonde? Na Secretário de Finanças. Não vou.
Você vai no banco. Eu não vou. Você vai no banco. Ao banco, mas não mas vou. Quem é que avaliza? Mas também não vou ao banco. Quem é que avaliza? É a prefeitura. Não vou ao banco. Olha, pode ver, não tenho nenhum empréstimo bancário, não vou ao banco e não vou ao secretário pedir aquilo que eu não posso. E tá aqui, estou falando, se ele está me ouvindo, ele pode me desmentir no ar. Eu não peço nada para ele. Não, só que ele tem que pagar. Eu peço o dinheiro do meu contrato. Sim, exatamente. Não, mas é o dinheiro de contrato e de serviço realizado. E não antecipo receita. Eu não antecipo receita. Não tem essa. Aquilo que eu falei, você tem que ter prioridade. Então o que acontece? Já aconteceu de eu atrasar a obrigação social. Entendeu? Eu falei, atrasa essa obrigação social, porque na frente vai vir o dinheiro desse tal contrato, a gente paga, ainda que com multa, porque não está na hora de renovar o CND. Sim. Mas quando chegar no período de renovação, eu tenho que estar com ela em dia. Então, é aquilo que eu falei, é definir prioridades. Sim. Eu não tenho como alguém chegar e falar assim, a polícia está dando um furo, vai lá e dá o dinheiro para ela. Não tem, não pode, não dá, não é assim. Né? Não é assim que funciona, é contrato. E outra coisa, você vai numa policlínica, você faz uma pesquisa, o que é o mais bem avaliado lá? É a limpeza. Não é o médico, não é o remédio, é a limpeza. Quem faz a limpeza? A Prodesan. Então, os serviços que a Prodesan realiza são sempre os mais bem avaliados. Quando o governo entrega para a Prodesan, ele vira as costas e sabe que vai ser resolvido. Quando o Museu Pelé estava hora que ele limpasse, que não resolvia nada, que aquilo era para ontem, tem que ser para ontem, isso tem que ser para ontem. Chama quem? A Prodesan. Ficamos lá internados, lá as meninas trabalhando lá de noite, de dia, em 15 dias, aquilo virou o que virou. A Prodesan. E o pior, a fatura vai. Ah, não tem contrato, dá um jeito. É um outro problema. E a Prodesan está ali para servir. Ela está para servir. E eu não questiono se vai me pagar ou não. Eu vou e sirvo. Aí, de repente, sabe quanto a Prodesan tem a receber da prefeitura? Em débitos prescritos. 11 milhões de reais. Sabe, aí, como é que funciona isso? Vou te dizer como é que funciona isso. O governador vai vir no Passo. Ô, presidente, manda aqui uma equipe de limpeza que o governador vai vir no Passo. Aí vai aquele mutirão, pega nego de pessoal que está de férias, de pessoal que está de folga e trabalha, faz aquele trabalho. Aí vem a fatura. Quanto deu? 20 mil reais, sei lá, depende do dia, do período, tá 20. Aí vai para o governo fala assim, olha, eu não tenho contrato, não posso pagar porque não tenho contrato. Absorvo o custo. Atestado, serviço atestado, e não me paga porque não tem contrato. Nessa brincadeira tem 11 milhões. Aí o Tribunal de Contas vem e questiona, por que vocês não recebem da prefeitura? Porque não tem contrato. Por que vocês fizeram? Aí, tá lá. Então, o que eu fiz agora? Estou acionando a prefeitura. Sabe quanto das custas para receber 11 milhões de um débito prescrito? 250 mil reais. Entrei com atestado de pobreza. Tá lá. Veja, tá lá no fórum. Tá no fórum. Eu pedindo recurso para a prefeitura, querendo receber do acionista majoritário um atestado de pobreza. Aí recusaram. Eu gravei. E vou brigar por esse atestado de pobreza até o final. Tá certo. E quero depois brigar pelo meu você crédito. comenta no próximo bloco. Agora, como é que é isso? Nós vamos para um rápido intervalo, presidente, e voltaremos em seguida com o Jornal em Pauta. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato do site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar.
O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 27 de abril. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, nesta sexta-feira, 10 de abril, estamos ao vivo, o presidente da Prodesan, Odair Gonzalez, acabou de fazer uma avaliação, uma definição, um retrato da situação da Prodesan, da relação com o poder público, da difícil relação, enfim, até para receber alguns milhões que a Prefeitura está devendo por serviços prestados, mas que não tem contrato, então não tem como receber. Por essa razão, a Prodesan está acionando o município e entrou com atestado de pobreza para não pagar as custas processuais. Berto Salub. A gente vê o nível, né? Pois é. Mas no final de tudo, Chico, quem vai pagar essa conta é quem sempre paga, né? Então o carnezinho chega no começo do ano, lá com as 12 parcelas, né? Então esse dinheiro sai da população, claro. Seja através do IPTU direto, seja através do repasse do ICMS, que também é sobre o recurso que a Prefeitura recebe. O que está se questionando, na verdade, é esse modelo de administração, né, que se criou no Brasil e principalmente aqui, nós temos retratado aqui em Santos, né? Agora se discute muito essa questão da terceirização, ou a questão das organizações sociais. Na sua visão, daí, com a sua experiência agora que você tem, seria uma saída para esse tipo de problema, por exemplo, de se investir nesse tipo de coisa? Ou você acredita que não, que todos os serviços, porque a gente tem os dois lados da moeda, a gente vê que o Estado presente em tudo pode gerar várias distorções, é o que a gente tem visto, né? Às vezes até incompetência, desvios, desmandos, porque se você pega um administrador competente, é uma coisa, na mudança de governo se transforma em uma coisa totalmente diferente, né? Por outro lado, as empresas, elas viram também instrumento de manobra política, porque na medida em que ela tem como o Estado, ou a Prefeitura, ou o governo do Estado, ou o federal, como principal agente majoritário, ele controla os cargos, controla, nomeia os diretores, esses diretores nomeiam os seus apaniguados, nomeiam os seus membros de partido, quer dizer, instrumentalizam partidarizam as empresas. Então, qual é no seu ponto de vista hoje, com essa experiência que você tem dos dois lados aí, como é que você vê um modelo hoje que poderia ser adotado de forma a evitar isso? Então, a Prodesan já é a terceira nesse negócio, né? Então, a Prodesan já é a terceira e eu não posso passar para outra. Todo serviço que eu realizo tem que realizar com o pessoal próprio. Eu não posso, eu tenho impedimento estatutário de ficar contratando para serviço que eu tenho, né? Sim, posso contratar para fazer serviço meu, reformar a sede, fazer alguma coisa que é da estrutura da Prodesan. Mas nos contratos que eu tenho, eu não posso terceirizar porque eu já sou terceiro. É impedimento estatutário. Essa questão da terceirização poderia até ser evitada essa discussão, né? Eu acho que poderia ser evitada, que eu digo, não precisaria nem haver esse terceirização. Por que tem terceirização? Por que você contrata alguém para fazer algo que é da competência do funcionário público? Né? É a competência do funcionalismo público. Então, nós temos em Santos 12 mil funcionários públicos. É suficiente ou não é? Eu não sei fazer essa avaliação. Teria que ser suficiente para fazer tudo que... Então, quando a prefeitura contrata, é porque está faltando alguma coisa, né? Sim. E por que terceiro? De repente... Existe uma lei da responsabilidade fiscal, limite prudencial. São duas situações que ocorrem. Ou o funcionário, às vezes, não está dimensionado para a quantidade de equipamentos, que cada vez mais são novos equipamentos que se constroem na cidade. Só o prefeito está construindo uns 10. Né? Centros de convivência, centro de cultura, centro esportivo e tantas coisas que está construindo, isso tem que ser administrado, com professores, com manutenção. Isso impede, em alguns casos, você prover por concurso público em função também do limite de responsabilidade fiscal. Então, se você chega num limite lá de 51 ponto alguma coisa, você já não pode mais receber transferência de recursos dos governos estaduais, do governo federal. Né? Veja então, você, no terceiro, não é contabilizado assim. É um serviço que se presta que não é contabilizado como mão de obra. Né? Então, isso é uma delas. Então, tem duas saídas, tem duas situações que possam justificar isso. Né? Ou a questão do equipamento que é cada vez mais oferecido para a população,
né? E você não pode contratar para não estourar o limite da lei de responsabilidade fiscal, ou a falta de compromisso de alguns na execução do trabalho que lhe é conferido. Enfim, tem tantas situações presidente, que acabam aprovando uma situação dessa. Para reforçar o que você está dizendo, o maior exemplo é o Hospital dos Estivadores. Quem vai o próprio secretário de Saúde, Marcos Calvo, esteve aqui recentemente no programa, ele ponderou o seguinte: a partir do momento que o hospital estiver pronto, e deverá estar pronto, se tudo correr bem, em termos de até o fim do governo, tá? Até o fim do ano que vem, mas aí começa o custeio. E ele vai precisar contratar para o Hospital dos Estivadores, na sua plenitude, quando estiver com os 220 e tantos leitos funcionando plenamente, cerca de 1.200, 1.300 funcionários. Metade do quadro atual da Secretaria de Saúde. Evidentemente, tem que ser por meio de uma organização social, senão ele vai estourar o limite prudencial. O que se questiona, né, Chico? Eu acho que a questão é a seguinte, que o serviço é necessário, ninguém discute. Claro, todo mundo quer ter o serviço. Agora, quando ele é bem prestado, quando você vai num lugar e você é bem atendido, as condições são adequadas para ter um atendimento público adequado, né? Todo mundo está... Se ninguém se incomoda de pagar o imposto, seja você recebeu o serviço, for, a contrapartida. Verdade, se você está pagando um valor e é bem atendido naquele valor, ninguém não tem reclamação. O que acontece invariavelmente é justamente o contrário. Você paga, é a questão do aumento do imposto, que até o Odair falou, que olha, arrocha o imposto outra vez, porque olha, eu gastei indevidamente, não fui competente para administrar, ou eu tive que empregar metade da minha família lá e gerou um custo que eu preciso cobrir, e aí a cobertura sempre cai do lado da população que não encontra a contrapartida. Agora, se você chegar, por exemplo, se amanhã a proposta que vai ter que chegar nesse ponto, para se manter um estivadores, o dinheiro tem que sair de algum lugar, não é verdade? Ou se estabelece convênios com os outros governos, repasses, ou se faz parcerias com a iniciativa privada, algum modelo. Ou se decide que a população vai ter que pagar, e você fala assim, olha, população santista, a partir de amanhã o teu imposto vai aumentar para cobrir o estivador. E você chega no estivador, você pode deixar aquele plano de saúde que você paga também. E aqui no Brasil você tem que pagar o plano de saúde, pagar o INSS, etc. E se você chegar no estivador e for bem atendido, ninguém vai se incomodar não tem a dúvida. De pagar o imposto. Ou até mesmo você transformar um hospital, como foi sugerido, em um hospital regional, um hospital que atenda a toda a nossa região. O que acontece não é isso, invariavelmente. Eu estou dizendo nem que Santos até a gente pode considerar que é uma ilha aí de excelência no meio desse Brasil. A gente tem cidades aqui vizinhas que você vai nas escolas, não tem merenda, você vai nos... Essa é a questão que tem que ser discutida. Salve, nós temos mais 2 minutinhos. Eu queria aproveitar um minutinho daí, rapidamente, para saber do PR. O senhor, afinal, é presidente do PR. O PR quer mais espaço no governo do PSDB, porque o vereador Barleta, que é seu correligionário, esteve aqui e reclamou da falta de espaço para o PR no governo municipal. Procede essa reclamação do vereador Murilo Barleta? Ele falou isso aí, não foi discutido isso aí em lugar nenhum, né? O PR esteve junto com o governo, está junto com o governo, não fez nenhum tipo de exigência nesse sentido, né? O governo Ele disse que certas promessas não foram cumpridas. Na verdade, quando você faz algumas alianças, né, você quer participar do governo, mas de uma forma, às vezes, mais... não tanto por cargo, mas mais com propostas, né? E eu percebo que o vereador, às vezes, tem algum tipo de proposta que ele não consegue viabilizar. Você faz na Câmara é uma coisa que se apresenta uma proposta de projetos, de repente, interessantes, e o governo, às vezes, veta, né? Você tolhe, não tolhe por tolher, mas não faz parte do A reclamação dele foi de espaço mesmo, espaço político no governo, não foi tanto de projetos. Lá, depende. Espaço no governo. Se você me permite, eu gostaria de saber, senhor Odair, ele também se coloca na relação de candidatos a vice-candidatos. A vice-prefeito. A vice-prefeito. Porque tem candidato a vice, Odair, né? O senhor também está na lista dessa... Eu não. O PR reivindica, pelo menos? O PR... Não está reivindicando. Nem conversamos sobre eleição. Eu estou preparando, eu estou muito preocupado com a chapa de vereadores. Eu estou fazendo reuniões constantes, estamos qualificando a chapa. O senhor vai ser candidato a vereador? Não, acabou. É um ciclo que já foi, né? Já não tem nem lógica falar. Eu não saí candidato por opção em 2012 e não serei mais. O ciclo está vencido. Agora estamos qualificando uma chapa, vamos conversar com pessoas. O Chico, por exemplo, e você serão convidados pelo PR para falar sobre política para os nossos candidatos. Agradecemos muito, acho que fala em nome do Chalub, né? Chalub vai lá participar, não nos interessa. Porque são pessoas que vão qualificar a nossa chapa. É isso que eu estou pretendendo para Presidente, muito obrigado, nós chegamos ao final, obrigado pela participação mais uma vez, Odair. Eu gostei Chico, eu gostei demais. Apesar de ter acordado muito cedo,
Eu gostei demais de estar aqui com você. Tá bom. É sempre bom. Vereador Odair Gonçalves, presidente do PR, presidente da Prodesan, muito obrigado pela presença, obrigado, Alberto. É legal, daí pela participação democrática. Sem dúvida, está aberto aqui a responder as perguntas. Responder as perguntas, por mais difíceis que sejam. Obrigado, Odair. Obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Estaremos de volta segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.